Ser ou não ser? Eis a questão. A célebre frase de uma das cenas do texto Hamlet, peça teatral escrita pelo famoso autor inglês William Shakespeare, representa bem a dificuldade em estabelecer um diagnóstico preciso do transtorno do déficit de atenção. Déficit de atenção é confundido com toque, dislexia e anóxia no parto. Todas essas condições levam a deficiências atencionais. Então a crise de ausência é um tipo de epilepsia onde a criança ela dá uma paradinha durante 10, 20, 30 segundos e fica como se tivesse distraída. Se você resolve o problema da criança tratando, e isso daí desaparece esse falso déficit de atenção. Você tem a criança que se recusa a fazer as coisas, muitas vezes por conta de dificuldade real. Então acaba caindo, vamos dizer assim, como preguiçosa. A criança, ela pode não se sentir valorizada em casa, então ela fica dispersa, ela acha ótimo aquilo de se paparicada. Alguém está fazendo por mim, então eu sou incompetente, então eu vou continuar na minha incompetência. Diante de tantas variantes, é difícil estabelecer o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. Você tem questionários que você dá para os pais, que você dá para a escola, e que com esse questionário você tem alguns parâmetros que podem te determinar isso. Processamento auditivo, que é um teste que se faz, que também pode detectar alguma coisa do déficit de atenção. Outro teste que é feito com computador, que chama-se TABS, que é um teste que faz várias tarefas e que com isso você consegue perceber pela resposta mais lenta ou pela resposta menos eficiente que existe um déficit de atenção. Através do exame de eletroencefalografia, a gente vê como a energia no cérebro está distribuída, e também o exame de tomografia funcional, que permite a você identificar objetivamente quais são as áreas e estruturas que estão com comprometimento. Aí você tem como fechar um diagnóstico diferencial. O DDA pode ser hereditário, passado de pai para filho, mas nem sempre é. Você pode ter uma incidência familiar ou não. Pode ter que o pai, o avô, o tio, alguém que tenha tido alguma coisa semelhante. Mas isso daí seria a hereditariedade. Mas a criança já nasce geneticamente predisposta para isso. Então ela vem com essas características, mesmo que não tenha nenhum outro caso na família. O déficit de atenção é geneticamente determinado e envolve áreas e estruturas do cérebro que apresentam desregulações, ou seja, comprometimentos funcionais que levam a pessoa às deficiências atencionais. É como se você tivesse um motor que está mal regulado. Não é um motor que está danificado. Então você teria que fazer uma regulagem nesse motor para que ele possa ter um desempenho de acordo com a sua capacidade. Esse mau funcionamento não tem nenhuma ligação com a inteligência. Porque a inteligência ela existe, ela está lá, ela só não está sendo utilizada de uma maneira adequada. A minha avó falava, ela não é burra, ninguém é burro, mas ela simplesmente não consegue. Então se a gente fortalecer o sistema cerebral dela, né, o sistema nervoso dela, ela vai conseguir. Existem diversos tipos de tratamento para o transtorno de déficit de atenção. O mais tradicional é o medicamentoso. Os medicamentos estimulantes do sistema nervoso, esses medicamentos eles ajudam o indivíduo a ter um melhor nível de atenção, de concentração, e que com isso ele vai ter um nível melhor de memorização e, consequentemente, o aprendizado. Os medicamentos mais conhecidos e usados existem há várias décadas. São medicamentos que foram sintetizados em 1950, em 1960. Não são medicamentos que apareceram há uma semana e que está todo mundo preocupado com tudo isso. São medicamentos que já são usados há muito tempo. A alimentação também contribui para o controle do DDA. Eu consigo, inclusive, eliminar o uso de medicamentos contínuos e controlar os sintomas. É importante saber que a nutrição, muitas vezes, ela não vai tratar, mas ela vai controlar para o resto da vida. Então, eu escondo esses sintomas. Se eu voltar para a dieta, para o desequilíbrio nutricional, para o desequilíbrio alimentar, esses sintomas voltam. Na parte de nutrição, eu tenho a minha mãe, engenheira agrônoma, estudou em Viena, fez doutoramento em nutrição animal e vegetal.
E ela falou, bom, quando o cérebro não funciona corretamente, os nutrientes necessários que estão faltando eram, por exemplo, a vitamina B1, vários complexos minerais, sais minerais, e o intestino tinha que estar funcionando bem. O intestino é responsável pelo humor, também por um bom sono, porque a melatonina que induz ao sono é formada também, produzida no intestino. Eu vou pelo intestino, pela individualidade bioquímica do alimento, pelas necessidades nutricionais de determinadas vitaminas e minerais e outros compostos bioativos, outros nutrientes. Eu trabalho a neurotransmissão também, através de vitaminas, minerais e principalmente dos ômegas. Então ela tomou um vermífugo cada 6 meses antes de começarem as aulas e tomava um complexo mineral uma vez por ano e tomava o complexo B na forma da levedura de cerveja. É o equilíbrio alimentar, que faz bem para qualquer ser humano. A questão de eu me alimentar periodicamente, eu nutrir o meu cérebro e o meu intestino, que precisa de nutrição de 3 em 3 horas, mais ou menos. Então eu ter pelo menos 5 refeições por dia e refeições saudáveis. Fui para os orgânicos, porque os orgânicos, ele é um alimento completo que tem todos os sais minerais, então eu comi assim, um prato de verduras colorido, cada cor tem outras vitaminas e sais minerais, arroz integral, feijão, uma carne. Basicamente foi cuidar bem isso, então tirei o açúcar, né? Não que tirei totalmente, de vez em quando, para não ser extremista, né? Eu lembro até hoje, eu estudando na minha escrivaninha, minha irmã brincando, eu chorava. Eu também quero brincar. Eu chorava, eu ficava lá e estudava com a minha mãe. A escola também deve desempenhar papel importante na recuperação dos que sofrem com transtorno de déficit de atenção. A primeira coisa, a criança sentar nas primeiras carteiras, ficar mais próximo da professora, porque aí a professora fica mais atenta a essas crianças e ela pode chamar a atenção das crianças quando percebe que está se dispersando. Segunda coisa que é muito importante é não fazer textos muito longos para essas crianças lerem. Minha mãe descobriu o Kumon, é um método de matemática que você faz todo dia. Eu acho que a criança ela tem que ter atividade escolar, ela tem que ter atividade física, ela tem que ter atividade esportiva, ela tem que ter tempo para não fazer nada. Teve uma disciplina muito grande por trás disso, né? E todo dia se alimentar de uma boa alimentação, né? Rica em verduras, vegetais, tudo integral. Arroz integral, feijão, enfim. Disciplina, dormi cedo, em 2 meses eu fiquei melhor da sala. Daí até o diretor veio conversar com a minha mãe, como é que a pior fica melhor? E a partir daquele instante eu sempre fui a melhor. Tomando as atitudes pedagógicas, né, e tendo uma boa alimentação, é rápido. Normalmente em 1 mês a criança já está focando. Alguns medicamentos podem ser usados, por exemplo, durante o período escolar. Nos finais de semana o pessoal interrompe, nas férias o pessoal não dá também porque não há tanta necessidade. Na nossa concepção, não é o tratamento dos mais adequados e que vai dar o resultado final adequado. O que a gente acha que deve ser usado de uma maneira contínua. Nas férias, porque às vezes férias, se você sai fora da rotina, aí pronto, aí já... Nela, depois das férias, eu voltava a estaca zero, tem outros que não. E depois de 2 anos, não voltou mais a estaca zero, aí ela foi que foi. De vez em quando, ela às vezes ela não tem esse acesso, porque a pessoa trabalha, não tem acesso a essa alimentação que deveria ter, então ela começa a sentir de novo, olha, já não estou conseguindo me concentrar no que eu estou lendo, mesmo agora adulta. Então ela rapidamente volta a se cuidar nesse fator da alimentação e ela fala que em 3 dias ela já está conseguindo ler o que ela já não estava conseguindo antes. A alta tecnologia também oferece um tratamento sem o uso de medicamentos e que também não é invasivo. É o neurofeedback. A leitura da atividade cerebral é feita com uma touca eletroencefalográfica, ou seja, são eletrodos colocados sobre a superfície do couro cabeludo. Comparo com valores de referência de normalidade de 2 a 82 anos de idade. Qualquer idade você tem valores de referência que foram levantados ao longo de 20 anos nos Estados Unidos.
O paciente realiza atividade que gera estímulos cerebrais, como, por exemplo, brincar com jogos eletrônicos, ouvir música, ver um filme. Você pode escolher aí o filme que você quiser, eu tenho vários DVDs também. A molecada, por exemplo, adora ver desenho animado. Os sinais emitidos pelo cérebro são comparados aos valores de referência de normalidade. Sinais visuais e sonoros são emitidos cada vez que o cérebro se comporta de acordo com o padrão esperado. Tem valores que seriam esperados de funcionamento nas diferentes estruturas do cérebro. A atividade que a pessoa está produzindo naquelas áreas e estruturas que eu estou focando para tratamento são então comparados com esses valores e é dada sinalização sonora e visual quando o cérebro produz a atividade que é esperada naquelas áreas e estruturas, ou seja, eu vou condicionando, eu vou treinando o cérebro rumo a um funcionamento considerado normal. O paciente realiza o treinamento 2 vezes por semana. Numa sessão a gente treina as áreas cerebrais de superfície do cérebro e na outra sessão a gente treina as estruturas internas mais profundas do cérebro e é desse jeito que a gente faz um trabalho integrado e leva a pessoa ao resultado esperado. A pessoa deve começar a sentir já os primeiros efeitos do treinamento lá pelo 3º, 4º mês. O tratamento inteiro para déficit de atenção normalmente leva de 8 meses a 1 ano. Não importa o tratamento escolhido, determinação e disciplina são o segredo do sucesso. Não desistir, né? Porque é cansativo. Muitas vezes eu chegava em casa e chorava. Mas eu nunca desisti. E venho sim. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa Edição Saúde seguindo as redes sociais. Até mais, tchau!